O polígrafo, ou detector de mentiras, é um método preciso para detectar a desonestidade? O que a Mulher Maravilha tem a ver com isso? Será que é uma maneira adequada de descobrir se alguém está mentindo? Seria ótimo saber se estão mentindo pra gente, e isso ia nos poupar mais sofrimento. Mas será que a mentira é sempre ruim? Por que será que mentimos com tanta frequência? Já imaginou um mundo sem mentira? E a Science está começando mais um episódio do podcast de Psicologia Científica da Universidade Federal de Uberlândia. Nessa segunda temporada, falaremos sobre alguns mitos da psicologia. No episódio de hoje, vamos conversar sobre um mito bastante interessante: o polígrafo como técnica para detectar mentira. Eu sou a Ana Valéria. Eu sou o Pablo. E eu sou o Thiago, e sejam bem-vindos ao Yes Science! Yes, science! Você já deve ter visto em filmes e séries uma pessoa acusada de algum crime sendo submetida a um detector de mentiras, conhecido também como polígrafo. O acusado sempre está com fios distribuídos pelo corpo e aparece numa tela se ele está mentindo ou não. Por exemplo, na série La Casa de Papel, quando o orquestrador do assalto é pego, para identificar qual que é a identidade verdadeira ou falsa dele, a detetive faz perguntas para ele e quando ele fala o nome falso, o polígrafo detecta mostrando sinais na tela se ele está mentindo ou não, e assim ela consegue descobrir que ele é o grande orquestrador do assalto. E o polígrafo ele não é usado também só em filmes e séries, ele também é usado muito na vida real, né? Ultimamente no YouTube tem saído muitos canais, muitos vídeos que contam, que mostram, né, utilizando o polígrafo como uma tentativa de detectar mentira em famosos, em influencers, fazendo perguntas polêmicas para eles, né? Inclusive alguns vídeos que saíram de alguns jogadores de xadrez, alguns tentando enganar o polígrafo, a gente vai falar um pouco mais disso. O fato é que ele surge como uma tentativa científica, né, de distinguir se uma pessoa está falando a verdade ou se está mentindo. Isso seria muito importante, principalmente no contexto judicial, né, saber se alguém é culpado ou não de um crime. Seria muito útil se a gente fizesse isso, não é mesmo? Ao longo da história, foram propostas algumas técnicas nessa direção. Por exemplo, tem o teste chamado teste do arroz, de origem hindu. A lógica era a seguinte: o mentiroso necessariamente ficaria com medo e o medo inibe a secreção de saliva. Então o mentiroso não conseguiria cuspir o arroz após mastigá-lo, porque ele ia acabar grudando na gengiva. Engenhoso, né? O interessante dessa técnica é o reconhecimento de que a mentira estaria associada às emoções, em geral às emoções negativas. E essa associação entre mentira e emoção está na base do desenvolvimento do polígrafo. Segue com a gente que te explicamos. O primeiro polígrafo que temos relatado foi desenvolvido por um psicólogo dos Estados Unidos na década de 1920. Ele era chamado de William Martinson. E esse polígrafo media a pressão arterial. A lógica que ele criou é que tem uma lógica entre emoção e a mentira. Ao mentir, o coração da pessoa dispara e assim registrar a pressão arterial iria fornecer alguma pista se a pessoa está mentindo ou não. O interessante dessa história sobre o primeiro polígrafo é que o seu inventor, com o pseudônimo de Charles Moulton, é o criador da Mulher Maravilha. Atenção aos fãs da DC. O curioso é que a super-heroína tem uma arma super poderosa que é o laço da verdade. E depois o polígrafo ele foi sendo aprimorado com outras medidas sem ser somente a pressão arterial. Por exemplo, algumas informações sobre a respiração, se a pessoa fica ofegante ou não, e a condutância da pele, que é verificada pelo suor em geral lá nas pontas das mãos. É importante dizer que todas essas medidas estão associadas à ansiedade, então tem um pressuposto aí de que quando alguém está mentindo, essa pessoa fica ansiosa. E é aí que começam os problemas do polígrafo como sendo uma ferramenta precisa. Porque, primeiro, as pessoas podem ficar ansiosas mesmo sem mentir. Imagina que você está sendo acusado de um crime que você não cometeu, numa delegacia com o investigador fazendo perguntas sem parar, e que suas respostas podem ajudar a definir se você será preso ou não. Só de pensar, você já fica ansioso. Então, é possível que o polígrafo forneça resultados de falso positivo. Ou seja, a pessoa não está mentindo, mas a sua reação fisiológica indica que ela está mentindo. Tem estimativas que sugerem que isso pode acontecer em 40% dos casos, isso é muita coisa. Imagina que cada 100 pessoas que estão falando a verdade, 40 serão indicadas como mentirosas. Um segundo ponto é que algumas pessoas terão níveis de ansiedade menores, independente da situação, como é o caso das pessoas com transtorno de personalidade antissocial, mais conhecidos como psicopatas e sociopatas. Essas pessoas, elas conseguem mentir sem demonstrar muita ansiedade. Além disso, algumas pessoas são treinadas para controlar seus níveis de ansiedade em situações tensas, principalmente por causa de suas profissões. Por exemplo, médicos, policiais. Também é possível que a pessoa use técnicas chamadas de contramedida, que podem ajudar a enganar o polígrafo. Como será que isso funciona?
Então, para saber se uma pessoa está mentindo ou não, é realizada uma fase inicial, que são feitas perguntas simples, que vão levar a respostas verdadeiras e podem ser verificadas facilmente. Por exemplo, perguntar o nome da pessoa, a data de nascimento, o nome dos pais. Isso é como se fosse uma linha de base. Então, explica pra gente aí, Pablo, como que a gente usa a linha de base na psicologia. Na psicologia, principalmente a psicologia comportamental e experimental, nós utilizamos a linha de base para saber como o indivíduo responde a interações básicas com o ambiente. Então, por exemplo, quando nós utilizamos ratos na psicologia experimental, nós fazemos uma linha de base para enxergar de uma forma quantitativa, experimental, como que o rato interage nesse ambiente. No caso do polígrafo e suas respostas fisiológicas, você faz uma linha de base vendo como o corpo do indivíduo responde perante situações e respostas que são consideradas padrões, cotidianas e verdadeiras. Então, exatamente. Então, uma vez que a gente tem estabelecido como que a pessoa age num contexto comum, num contexto mais tranquilo, a gente vai ter uma forma de comparar quando a gente for fazer algumas perguntas mais relevantes, mais sérias para o caso. Então, se quando uma pessoa está tendo essa fase inicial, né, montando essa linha de base, ela usa alguma forma para manter um nível de ansiedade maior, né? Por exemplo, morder a língua, fazer cálculos matemáticos difíceis, pensar em alguma coisa que deixe ela ansiosa, isso pode fazer com que a linha de base dela seja fora do padrão, né? Algo que a gente não estava esperando. Então, nesses casos, é possível que o polígrafo forneça alguns resultados de omissão, ou seja, a pessoa vai estar mentindo, mas sua reação fisiológica indica que ela está dizendo a verdade, já que está bem parecida com a linha de base. Há algumas estimativas de que isso pode acontecer em 15% das situações. Isso quer dizer que a cada 100 pessoas contando mentiras, 15 serão avaliadas como contando a verdade. Então a gente pode concluir que o polígrafo foi batizado de maneira equivocada, né? Ele não detecta mentiras. Ele é um detector de reações fisiológicas associadas à emoção. Detectar mentira por meio de uma ferramenta, por enquanto, só é possível nas histórias de quadrinho. Então, pensando que não é um método confiável, não se fazem mais pesquisas com polígrafo, né? Claro que não, gente. Por exemplo, ano passado, em 2023, os pesquisadores israelenses Elad e Zvi investigaram como o humor pode afetar a capacidade de mentir, utilizando o polígrafo como uma técnica conhecida como teste de informação oculta, que é considerado um pouco melhor do que a técnica de fazer perguntas mais abertas sobre um determinado acontecimento. Nesse teste, são apresentadas perguntas com informações sobre um crime, por exemplo, e a pessoa tem que responder não a todas as perguntas. No meio das perguntas, vai haver apenas uma com informações que a pessoa não quer ou não pode fornecer, a chamada pergunta crítica. Se a reação fisiológica da pessoa for diferente para essa pergunta em específico, é considerado que ela sabe algo sobre aquela informação. No estudo em questão, os pesquisadores contaram com uma história fictícia sobre um roubo e pediram para que os participantes se colocassem no lugar do ladrão, que iria passar por um teste de polígrafo no qual eles deveriam tentar esconder essa informação. Também pediram para que os participantes escrevessem um texto com a maior quantidade de detalhes possíveis sobre um evento alegre ou triste das suas vidas, ou então descrever também uma noite em casa, vendo TV, algo assim, que seria a condição controle. A intenção de descrever esse texto foi induzir emoções nos participantes, ou alegre, ou triste, ou neutra, para dessa forma verificar se a emoção afetava a capacidade de enganar o polígrafo. Então, a partir de todo esse desenho experimental, os pesquisadores chegaram nos seguintes resultados, né? Não tiveram diferenças significativas entre um grupo e outro, embora tenha sido observado que os participantes alegres e tristes na pergunta crítica apresentaram menores alterações na respiração e maiores alterações no batimento cardíaco em comparação com os que estavam numa emoção neutra. Além disso, outro resultado muito interessante desse estudo é que as pessoas que se consideraram muito boas em mentir acabaram apresentando mais reações fisiológicas na pergunta crítica. Provavelmente, né, o que os pesquisadores imaginam é que as pessoas que ficaram tão preocupadas em mostrar que eram boas mentirosas que acabaram ficando ansiosas e nem conseguiram enganar o polígrafo. Então, mais uma vez, esse estudo revela aquilo que a gente estava falando antes. O polígrafo dificilmente vai conseguir detectar se alguém está mentindo ou não. É muito mais provável de que o detector, na verdade, só esteja medindo respostas fisiológicas relacionadas à emoção. Tá, então usar o polígrafo não é uma boa ideia. Mas vamos supor que alguém confessou um crime. Então pronto, problema resolvido, né? Afinal, ninguém iria confessar um crime que não cometeu. Não é possível que alguém mentiria sobre isso, né? Infelizmente, a realidade não é tão reconfortante como nos filmes, em que a confissão do vilão encaminha para o final feliz. Tipo Scooby-Doo, na hora que o vilão é descoberto, ele confessa e tudo fica certo. É só dar uma procurada na internet que você vai ver inúmeros casos de falsas confissões no mundo inteiro.
É importante destacar que nesses casos a gente não está tratando de uma situação em que a pessoa está mentindo, e sim da possibilidade de ser uma falsa memória. Você ouviu o episódio 5 dessa segunda temporada sobre memórias traumáticas, né? Se você não viu, fica com a gente aqui e depois corre lá para ouvir esse episódio, porque a gente explica exatamente o que são as memórias falsas e por que elas não são equivalentes às mentiras. Só que elas podem estar relacionadas uma afetando a outra. Por exemplo, um estudo realizado na Holanda em 2022 mostrou que se uma pessoa nega falsamente uma informação, ou seja, se ela mente num primeiro momento sobre um evento, aumenta a probabilidade posterior de ela esquecer ou produzir falsas memórias sobre esse evento. Ou seja, o fato dela mentir mudou a forma como ela vai relembrar esse momento. Então ela vai alterar a própria memória, gerando talvez uma falsa memória. Além disso, a gente também pode falar de um psicólogo islandês que estudou esse tema durante décadas e que nos ajudou a compreender um pouco mais sobre os fatores pessoais, fatores contextuais que aumentam a probabilidade de uma pessoa fazer uma falsa confissão. Dentre esses fatores, a gente pode destacar pessoas mais jovens que são mantidas isoladas dos outros acusados. Também são observadas mais confissões falsas em pessoas com antecedentes criminais e que fazem uso de drogas ilícitas. Nessa direção, um estudo publicado em 2020, que foi realizado na Holanda e na Austrália, mostrou que as pessoas que tinham acabado de fumar maconha apresentavam mais falsas memórias, especialmente aquelas que surgem pela apresentação posterior de alguma informação. Esse estudo tem uma implicação muito importante, porque ao interrogar as testemunhas, suspeito e mesmo as vítimas imediatamente após um incidente, caso elas estejam sob efeito dessa droga, vão aumentar o risco de declarações falsas. O ideal então seria esperar o efeito desaparecer, sem deixar passar muito tempo para evitar o decaimento ou perda da memória, né? E aí sim fazer perguntas necessárias. Importante dizer que esse maior efeito de falsas memórias também já foi observado em outras drogas, como por exemplo o álcool. O psicólogo islandês também descreveu outros fatores que aumentam as probabilidades de falsas confissões, como não ter assessoria jurídica, ser informado de que há muitos indícios sobre a sua culpa e ser interrogado por pessoas intimidadoras e manipuladoras. Já viu aquela história do policial bom e do policial mau, que a gente sempre vê em filmes e séries? O policial mau chega confrontando um acusado, dizendo que ele foi indiciado, que ele tem culpa, que outras pessoas já viram ele cometendo o crime, que tem vestígios que indicam que ele é o culpado. E ele vai ficar lá sendo pressionado e que, no final das contas, vai dizer que se ele não confessar o crime, ele vai ficar muitos mais anos preso e que é melhor ele colaborar com a polícia. Só que aí depois vem o policial bonzinho, mais simpático, que mostra todas as vantagens de entregar o seu cúmplice e de confessar, porque isso vai diminuir a sua pena. Quem diria que essa lógica de interrogatório envolve todas as condições que aumentam as probabilidades de uma falsa confissão, né não? Tem uma série na Netflix que se chama Olhos que Condenam. Essa série conta o caso de 5 adolescentes que foram condenados pelo espancamento e estupro de uma mulher em 1989. Eles ficaram 33 anos presos injustamente. É um caso de embrulhar estômago, então se prepara se você for assistir. Esse ano, poucos meses atrás, a gente teve o caso de uma famosa perita da Polícia Civil de São Paulo que descreveu num podcast como foi que ela convenceu uma mulher a confessar o homicídio do marido. Essa confissão foi obtida com a técnica que a gente acabou de descrever. Então a perita falou para o acusado: se você confessar agora, isso vai te trazer muitos benefícios. Após o podcast, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, declarou nula a confissão dada por essa mulher. Ela ainda será julgada, mas essa confissão não poderá ser mais utilizada como prova. Estamos falando sobre a capacidade de identificar se alguém está mentindo ou não, mas você já imaginou um mundo sem mentira? Tem um filme de comédia de 2009 chamado Primeiro Mentiroso. Alguém aqui já viu? Vale a pena ver como seria um mundo sem mentira e quais as consequências quando alguém desenvolve a capacidade de mentir. Mas você já se perguntou por que nós mentimos? Para responder essa pergunta, encontraremos algumas pistas nos estudos da psicologia evolucionista. Essa é uma disciplina que tem por objetivo estudar a mente e o comportamento humano do ponto de vista evolutivo. É importante lembrar que ao buscar uma possível origem filogenética de um determinado comportamento, isso não implica em justificativa ou isenção de responsabilidade. Então não dá para se desculpar dizendo que mentiu porque esse comportamento faz parte da nossa espécie, tá certo? Agora a gente vai falar um pouco de duas pesquisadoras brasileiras, né, Yamamoto e Valentova, que em 2018 tem uma publicação bem interessante sobre a psicologia evolucionista. A gente vai falar um pouco mais sobre essa área e relacionando ela com a mentira. Pois é, partindo dessa perspectiva, a mentira pode ser compreendida como parte de uma estratégia mais ampla, que é a de enganar os outros. Essa estratégia é utilizada entre os animais em geral e na nossa espécie em particular. Ou seja, enganar as pessoas, enganar os outros, mentir foi adaptativo na história da nossa espécie. Permitiu que nos aproximássemos de fatores agradáveis no ambiente, por exemplo, alimento, e nos afastássemos de aspectos desagradáveis ou perigosos.
Por exemplo, todo mundo aqui já ouviu que quando a gente se depara com um animal perigoso, por exemplo, um urso, uma estratégia interessante é levantar os braços e mexê-los lentamente, porque vai parecer que nós somos maiores do que o urso pode se amedrontar. E isso é uma tentativa que, no final das contas, vai fazer com que nós nos livremos de um perigo. Ou seja, mentir na história da nossa espécie é vantajoso, mas não daquela perspectiva de enganação, mas da perspectiva de manipular um pouco a realidade. É importante destacar que a mentira é um componente central das nossas interações sociais. A gente mente com muita frequência no dia a dia, que são chamadas de mentiras de baixo nível. Geralmente essas são as pequenas mentirinhas que a gente conta para não chatear alguém. Por exemplo, quando a gente fala que a comida tá boa, mesmo quando tá muito salgada, ou quando a gente dá um sorriso amarelo para não constranger alguém que fez uma piada muito sem graça. Para compreender melhor por que mentimos, não podemos nos esquecer que somos uma espécie social. Assim, a história da nossa espécie envolve o desenvolvimento e a manutenção de alianças, amizades, laços amorosos, mas também a formação de complôs e de conspirações. É um grande equilíbrio entre comportamentos de cooperação e comportamentos de competição. Alguns autores, inclusive, hipotetizam que a capacidade de despistar nossas intenções, mas também a nossa capacidade de detectar quando estamos sendo enganados, foi um dos fatores associados à expansão da nossa capacidade mental. Há evidências de que mamíferos que vivem em grupos grandes, o que está associado com uma alta complexidade social, têm um córtex cerebral maior, porque precisam manejar muitas informações de caráter social, por exemplo, lembrar quem é meu amigo, quem não é tão próximo, ou mesmo quem já me fez mal. Pensando também numa perspectiva da psicologia cognitiva, a gente só vai conseguir mentir se eu conseguir pensar que a outra pessoa é diferente de mim, tem pensamentos diferentes, sentimentos diferentes. Isso é o que a gente chama de teoria da mente, é a capacidade de a gente se colocar no lugar do outro, do ponto de vista dessa outra pessoa. É algo que está relacionado com a empatia. Então, a partir dessa habilidade, a gente consegue pressupor que se eu falar uma coisa para a pessoa, não necessariamente ela vai saber aquilo que são minhas reais intenções. Só a partir dessa teoria da mente é que a gente vai conseguir enganar outras pessoas, né, poder contar mentiras. Só que a partir da teoria da mente, a gente também consegue ver quando uma pessoa está se sentindo mal, mesmo que nós mesmos não estejamos mal. Então, saber que uma pessoa pensa diferente, da mesma forma que eu consigo enganá-la, mentir, eu também vou conseguir ajudar ela. E isso seria um dos aspectos positivos como a cooperação. Por outro lado, essa mesma habilidade de nos colocar no lugar do outro também nos auxilia a detectar uma mentira, pois isso permite que a gente especule, por exemplo, sobre as possíveis motivações que a pessoa teria para mentir para a gente. Até mesmo a gente pode detectar sinais que mostram que a gente está diante de um mentiroso. Por exemplo, com a nossa própria experiência com a mentira, a gente sabe que ao mentir ficamos nervosos, podemos gaguejar, talvez suar frio. Dessa forma, utilizando a nossa experiência para simular o que ocorre na mente do outro, a gente consegue fazer essa inferência. Se eu observo esses sinais em alguém que está me contando uma história, é provável que eu conclua que ele está mentindo. É claro que tudo que falamos aqui é apenas um recorte possível para falar de mentira em termos de origem filogenética. Já para explicarmos o porquê alguém mentiu num determinado momento, nós precisaríamos conhecer a história do indivíduo, que é o que nós chamamos na psicologia comportamental de ontogênese, e como a mentira se constituiu em sua vida como uma estratégia, seja para conseguir algo positivo, ou seja, para evitar alguma coisa negativa no contexto desse indivíduo. Tem muitas pesquisas sobre como começamos a mentir, inclusive como fenômeno do desenvolvimento, mas ainda são poucas as pesquisas sobre quando optamos por mentir, ou seja, como selecionamos que é o momento adequado para mentir. Além disso, há muitos detalhes sobre esse assunto, como pessoas que têm dificuldade de mentir ou aquelas que mentem com muita facilidade de maneira compulsiva, patológica. Esse é um campo de pesquisa que ainda está surgindo. Uma outra questão que chama atenção sobre esse assunto é o fato de nós mentirmos para nós mesmos. Nós mentimos e não é pouco para nós mesmos. Uma hipótese explicativa para isso foi dada pelo biólogo evolucionista Robert Trivers. Para ele, nós mentimos para nós mesmos porque isso aumenta a nossa habilidade de enganar os outros. A lógica é mais ou menos assim: eu vou conseguir enganar melhor os outros se eu conseguir enganar a mim mesmo. Bom, um exemplo que eu consigo dar, né, fazendo uma prova, se eu vou muito bem na prova, eu falo que é porque eu estudei bastante, eu me esforcei para ela, né? Se eu vou mal, falo que o professor me sacaneou, o conteúdo estava difícil. Também a gente pode pensar, sei lá, tô jogando um videogame, eu tô jogando muito bem, é por causa das minhas habilidades, né? Mas se eu começo a jogar mal, é porque a internet tá ruim, o controle deu algum problema, né? Então eu vou criando algumas desculpas para poder me sentir melhor de alguma forma, né?
É bem assim mesmo. E uma dessas consequências é a produção de uma visão mais positiva de nós mesmos. Nós superestimamos nossas habilidades, como você bem falou, nas provas, e nossas próprias competências. Por exemplo, a maioria das pessoas pensa que dirige melhor do que a média, que é mais legal do que a maioria das pessoas. Nos vemos mais altruístas e inteligentes do que as outras pessoas. Na psicologia, esse é um fenômeno chamado de efeito Dunning-Kruger, que é o sobrenome de 2 pesquisadores que o descreveram e também é chamado de viés do autosserviço. Esse auto-engano, essa visão positiva que a gente tem sobre nós mesmos, ela é altamente adaptativa. Como assim? Como superestimar as nossas habilidades traz vantagens pra gente? Para responder, primeiro a gente deve observar que as nossas vidas são orientadas para o futuro. Então, dessa forma, a gente tendo uma visão positiva sobre nós mesmos, isso aumenta a nossa confiança. E pessoas confiantes são admiradas, são julgadas como tendo uma maior credibilidade e elas também exercem maior influência sobre os outros. Pensando nisso, se a gente se sente capaz de enfrentar os desafios que possam surgir à nossa frente, isso fornece um certo senso de controle sobre a realidade. Isso é, eu me sinto responsável por aquilo que acontece comigo. Como a gente já viu no exemplo que o Thiago trouxe, por exemplo, da prova, se a gente vai bem, a gente acha que é responsabilidade nossa. Então a gente vai acabar diferenciando algumas pessoas que cometem esse auto-engano por locus de controle externo ou interno. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem esse raciocínio mais com locus de controle externo. Então, quando eu vou mal numa prova, eu coloco a culpa de eu ter ido mal no ambiente, né? Então, são fatores externos a mim. Então, eu vou culpar a prova que estava difícil, o professor que quis sacanear, enquanto vão ter outras pessoas com locus de controle mais interno. Que é o meu caso. Se eu vou mal numa prova, por exemplo, eu tendo a me culpar e pensar, eu devia ter estudado mais, eu deveria ter me dedicado mais a essa matéria. Para terminar, precisamos mencionar o auto-engano coletivo que temos observado recentemente com bastante frequência em manifestações de fanatismo religioso e extremismo político. Principalmente quando nós falamos na crença e disseminação de fake news, que a gente pode chamar simplesmente de mentiras. Esse comportamento deliberado para enganar outras pessoas explica-se em parte porque as pessoas, ao se engajar nessas práticas, elas se sentem pertencentes a um grupo, estreita e solidifica os laços sociais. Essas pessoas também desconsideram qualquer informação contrária que pode afetar ou abalar a coesão do grupo. Isso é uma questão muito importante, porque temos estudos que mostram que a exposição às fake news pode resultar até em falsas memórias. Muitas pesquisas estão sendo realizadas atualmente para se entender esse fenômeno e esperamos que em breve possamos ter estratégias mais eficazes de combater essas práticas que causam prejuízos coletivos e individuais. Inclusive, acho que isso é um tema muito interessante para um próximo episódio, não é não? Assim, com as evidências que temos disponíveis até o presente momento, podemos afirmar que o polígrafo não é uma boa ferramenta para detectar se alguém está mentindo ou não. Além disso, não temos outras técnicas confiáveis e precisas, não há soro da verdade e nem a análise de postura corporal ou de microexpressões faciais que nos ajuda a detectar a mentira. Esse é mais um mito da psicologia. Gostou? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão de temas para novos episódios? Curta, compartilhe e deixe seu recado em nossas redes sociais. O Yes Science, podcast sobre psicologia científica da Universidade Federal de Uberlândia, fica por aqui. Obrigado e até mais.